não entender que a Antártida não é isso que eles estão dizendo, você não vai se abrir para a verdadeira história. Você tem que entender que são terras incógnitas, onde tinha fauna, flora e uma civilização, e que alguém congelou. Agora, se você pegar mapas do século XVI, o que você vai encontrar? Uma Antártida descongelada, com animais, fauna, até civilizações. E a história do nosso país foi sendo construída dentro desse quadro. O que você concluiu de lá para cá, na tua opinião, por que eles estão escondendo tanta coisa da gente? Nossa, excelente pergunta, né? Já começa com uma pancada, Carol. Mas, poxa, tem muitas situações aí, muitas coisas envolvidas. E olha, cada vez eu descubro mais coisas. Nos últimos tempos, eu percebi que eles também escondem um cataclismo que aconteceu no Brasil recentemente, de uns 400 anos para cá, aproximadamente há 400 anos, tá? Que, inclusive, houve ali o congelamento da Antártida. Eu fiz uma live ontem sobre isso. Então, tem essa questão, a questão da posse da terra, a questão de eles terem, a cada 150 anos, apagarem a história para nos manter nesse sistema escravos. Por que 150 anos? Porque 150 anos é a nossa história familiar. Se você pegar aí a história do Brasil, qualquer coisa, ela foi escrita de 150 anos para cá. Mais fortemente no século XX. São visões pós-modernas de autores modernos sobre o que aconteceu lá atrás, baseado em cartas, tá? Então, respondendo a tua pergunta, assim, de uma forma bem objetiva agora, a vontade final da elite é nos manter escravos dentro desse sistema. E eles vão mais longe ainda, eles não querem que a gente saiba nem onde nós estamos. Geograficamente, o que é a Terra, onde está a Terra, o que são os astros. Tudo isso foi escondido. Não é só a história. O objetivo é esse, é nos manter escravos, no que o pessoal costuma chamar de Matrix, é uma referência ao filme, né? Mas nesse mundo irreal. E cada vez eles colocam a gente em mais telas, né? Hoje em dia a pessoa, ela não sai na rua para ver o mundo como ele é, não olha as estrelas, não olha a lua, não olha o sol, não olha o mar, não tem senso de proporção das coisas, do tamanho das coisas fora da casa delas. A vida, todas as informações vêm de livros, ilustrações de livros e de telas, tá? Então, como ninguém conhecido aí que vem lá do canal, tá falando assim, meio que o show de Truman mesmo. E é claro, para eles manterem a gente dentro do estúdio, do show de Truman, eles precisam inventar a história. Tem um livro aí atrás da sua cabeça, Carol, 1984. A história dele é essa. Ai, eu amo esse livro. Coloca aí. Qual que é a história do livro 1984? Eles destroem a história todos os dias. Inclusive, E ai de quem questiona, né? A profissão do herói do livro, né? Do personagem principal, é destruir a história todos os dias. Esse livro é sensacional porque ele vai trazer uma outra coisa que está muito, muito sensível na atualidade, que é o sistema de controle, né? Além dele ser responsável por destruir a história, ele é pessoalmente controlado em todas as ações deles. A gente olha um livro desse, quem olha meio desavisado, meio distraído, pode falar, nossa, que história confusa, que história inexplicável. Bom, basta olhar para as nossas Smart TVs. Eu estava numa live com o Sandro Rocha, há umas 2 semanas atrás, ele falou, Carol, começa a experimentar, pensar em alguma coisa perto do seu smartphone, para você ver os anúncios que estão chegando. Eu falei, para, Ele Sandro. capta. Para, Sandro. Eu falei, para. Aí eu comecei a receber um monte de mensagem de pessoas falando, Carol, está acontecendo comigo, está acontecendo comigo. Eu estou fazendo os testes e eu estou observando. Então, assim, 1984 está em 2024 e não precisa esticar muita visão para ver isso, né? Não. Eu estou chamando esse sistema todo de o véu de Maia.
Inclusive, vai ser o nome do meu próximo livro. Depois do livro Arqueologia Proibida no Brasil, eu já estou escrevendo um livro, estou na página 50, que vai chamar O Véu de Maia, que vai falar dessa questão de apagarem a história, o que é o sistema e de cosmologia também, né? Que isso é importante para a gente entender os antigos, tenho falado muito isso no canal. Mas por que eu chamei do Véu de Maia? A Maia, na mitologia hindu, é a deusa da ilusão. Toda essa ilusão criada dentro do sistema, que o sistema você pode igualar com a cultura, tá? O sistema é a própria cultura que a gente está vivendo. O sistema, para você imaginar, é quando você nasce como um livro em branco. Nasce lá um bebê, um livro em branco, que vai sendo completado com as informações que tem no mundo ao redor. E as informações que nós recebemos hoje vêm das telas. As ilustrações, os vídeos, o que a gente acha que é real são os filmes, os vídeos. O cérebro ele não consegue reconhecer dentro da mente que um filme é uma situação irreal. Você ali na hora tá curtindo e tal, mas no subconsciente ele vai ficar ali marcado como algo real, como uma coisa que aconteceu na tua vida. Mas não, você só viveu um filme, só viu um vídeo, uma imagem de uma boleta molhada no universo, né? O que é a maior quebra de paradigma é essa, né? O formato do universo, não da Terra, do universo, né? Essa questão é a mais difícil de quebrar na mente das pessoas, porque essa ilustração ela é mostrada desde sempre. Então, todo esse sistema com a música, cinema, escola, desde pequeno ensinando essas coisas para você, nas universidades, etc. Todo esse sistema cria uma série de paradigmas na tua mente, um mundo irreal, um mundo de ilusão. Tudo isso é feito para que você não saiba que debaixo dos teus pés tem civilizações intraterrenas. Além dos limites da nossa Terra, tem outros mundos. Além dos limites do céu, tem um mundo acima, que é de lá que vem o que chamam de extraterrestres. Os antigos falavam disso. Um indígena sabe disso. Nós, hoje em dia, somos as pessoas mais ignorantes da história da humanidade. Tudo isso que eu estou falando para você, tem civilização debaixo dos nossos pés. Os extraterrestres vêm do reino celestial, que fica acima de um ponto de controle da nossa própria Terra. Tem terras além dos limites da nossa. Tudo isso, um indígena sabe. Eles sabem onde eles estão, porque eles estão aqui. Mas eles é tratado sabem... como lenda, né? Sim, não. Apolo 11 não é lenda, tá? Não, aquele filme ridículo gravado em 1969 não é lenda. As coisas reais viram lendas. Esse é o mundo irreal, esse é o véu de Maia, esse é o mundo da ilusão. Tá? Eles invertem tudo. Tudo. Que a inversão, na verdade, é um tipo de magia, né? Eles usam a inversão sempre. Então, tudo isso é para te manter escravo dentro desse sistema, porque eles se alimentam da gente. A Terra foi montada para ser fonte de energia para outras terras. Fonte de energia. Vocês já perceberam que o nosso mar é salgado, né? Os oceanos da Terra são salgados. Faz um seguinte experimento. Pega uma lâmpada, coloca no soquete. Coloca na água sem sal, ela não acende. Quando você coloca na água com sal, ela acende. Então, o planeta Terra é um gerador de energia. Você vai perceber isso estudando. Eu vou escrever isso no livro, tem várias lives lá no canal apresentando isso também. Eu fiz isso em outros webinars, tá? Em eventos fechados. Para quem me segue e participou, muitas pessoas da Dáquila participaram. Mas é muito importante a gente entender essa configuração de mundo. Qual o propósito da Terra? É fornecer energia.
Tem alguns seres que se alimentam até, né, até energia celular. Quem entende, né, como funciona a alimentação, vai entender que tem até a questão da fazenda, realmente, para alguns seres. Para alguns seres que são poderosos, mas que ainda estão nessa fase de fazenda. Sim. Então, até isso, né? Geração de energia para esses seres nesse sentido. Que não pode falar, acho que no YouTube a palavra. Mas a Terra é um local para gerar energia. E se você fica com a cosmologia da NASA na mente, se você fica com a história que eles contam na mente, com Apolo 11 na mente, aprendendo isso desde criança, com toda a física do jeito que ela é apresentada na mente, você nunca vai se abrir para essas questões reais. Nunca. Vai ficar que nem aquele cego. Eu tenho muito respeito às religiões, mas vai ficar que nem aquele pessoal que vai no espiritismo. Mas se você perguntar geograficamente onde fica o mundo dos espíritos, eles não sabem falar. Agora, se você perguntar geograficamente para um grego antigo onde ficava o mundo dos espíritos, ele sabia a localização. Se perguntar para um indígena, ele vai dizer onde é. Fisicamente, geograficamente, onde fica esse lugar? Então, hoje em dia nós não sabemos basicamente de nada. A gente só acha que sabe dentro da nossa cultura. As pessoas, elas vivem realmente como gado, sendo levadas para o extermínio. Por isso que eles escondem a história. Eu falei inicialmente de um cataclismo no Brasil. Por que eles apagariam isso da história? Porque isso é muito importante. Na cosmologia que eles propagam através da NASA, fica a cabeça para baixo ali na bola, as pessoas que vão na Antártica de cabeça para baixo ali na bola, né? Fica naquele continente gelado que se formou naturalmente porque a luz do sol não incide, blá, 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 blá. Agora, se você pegar mapas do século XVI, o que você vai encontrar? Uma Antártida descongelada, com animais, fauna, até civilizações. E a história do nosso país foi sendo construída dentro desse quadro. De uma Antártida, olha só, que até o século XVI era uma terra fértil, com civilizações, animais, fauna e flora, e hoje em dia eles mostram como um continente congelado. O que aconteceu? Me lembro demais do Elton Marques quando você me fala isso. Porque ele fala assim, aconteceu? Mas como é que tem essa parte de gramas ali na Então você Antártida? entende? Por que eles não contam pra gente? Ele está, inclusive, presente. Um abração aí pro Elton. O que eu estou dizendo, Carol, é o seguinte, no fundo, se você não entender que a Antártida não é isso que eles estão dizendo, você não vai se abrir para a verdadeira história. Você tem que entender que são terras incógnitas, onde tinha fauna, flora e uma civilização, e que alguém congelou com tecnologia. E quando... sensacional isso que você está falando. Estou me lembrando aqui dos mamutes que foram congelados com ainda fazendo o processo digestivo, né? Como se fosse um processo assim muito que eu quero dizer, um processo muito rápido, como se não houvesse tempo para se preparar. Ora, como isso bate com isso que você está dizendo? Olha só, tinham animais diferentes mostrados nesses mapas do século XVI. Pessoal, não deem um Google para procurar isso. Eles têm resposta para tudo. Veja a resposta deles, mas não aceite a resposta deles. Pergunta se aquilo tem alguma lógica. Tá? Eles vão falar, os antigos faziam a Antártida ali porque eles tinham calculado a existência dela. Porque a Antártida, pessoal, só foi descoberta em 1820. Nós estamos falando de mapas, diversos mapas do século XVI. O Céticozinho, ele pega só o mapa de Piri Reis, mas esquece as dezenas de outros mapas do século XVI que mostram a Antártida, que eu já mostrei lá no canal, descongelada com animais, flora e civilizações. Então você tem que se perguntar, por que escondem a história do Brasil? Ora, aconteceu um cataclismo aqui, cara. E esse cataclismo, ele vai contra
toda a ideia cosmológica do mundo de hoje em dia. Porque a ideia cosmológica é a seguinte para te manter escravo. Você é um nada no universo. A planeta Terra é um pálido ponto azul no universo. Ela não significa nada, você não significa nada. O universo começou numa explosão do nada. Deus não existe, tudo é o acaso. Isso é a cosmologia. Cosmologia não é o cálculo de distância das estrelas. É a ideia filosófica de explicação do universo. E onde você se encaixa nisso? Aí você é descartável. Você é um nada no universo. Você não é nada. A Terra não é nada. Né? Inclusive, eles classificam a Terra como Júpiter. Eles falam que a Terra é um planeta e Júpiter é um planeta. Só que eles mesmos dizem que Júpiter é um planeta gasoso. Oh, peraí, o que é um planeta gasoso? Quer dizer, não tem a mesma natureza da Terra. Já nessa apresentação, já não é a mesma natureza. Uma bola de gás não vai ter a mesma natureza de onde eu tô. Eu não moro numa bola de gás. Então já pensem aí. Isso é um truque muito usado de retórica. Eles classificam a Terra junto com todos esses planetas. Então, quando você imagina a Terra, você imagina um planeta. Do jeito que eles estão classificando. Eu vejo muitas pessoas assim, eu tenho que quebrar esses paradigmas, porque as pessoas elas pensam dessa forma. Eu vejo as críticas e tal sobre a cosmologia. As pessoas, mas se Júpiter é um planeta, uma boleta, a Terra também é. Então, não tem a mesma natureza, as duas coisas. E é curioso isso, né, André? Porque quando a gente faz essa comparação, quando a gente faz, não, né? Quando o sistema faz essa comparação, ele nos dá uma perspectiva muito bem emocional, isso que eu vou falar. Mas ele dá uma perspectiva muito triste, porque estamos isolados aqui nesse sistema solar, né? Esse é o nome aceito hoje pela ciência, junto de um monte de planeta não habitável, né? Quando sai alguma coisa dentro da grande mídia, é que foi habitado no passado e acabou, então você olha para aquele nada e vê o seu futuro, e isso é um desolamento para a população em termos de evolução, de perspectiva, muito triste, muito triste. E o que me chama muita atenção no seu trabalho, ao longo da sua história, André, é que você tentou desvendar, a partir dos povos do passado, a verdade sobre a nossa história, a verdade sobre a grandiosidade do sistema Terra, né, que, muito embora seja um local muito mal utilizado por algumas frequências, enfim, por alguns seres, vou tentar trazer assim para todo mundo, ele é uma grande plataforma de treinamento, ele é uma grande plataforma de conhecimento, e me parece que povos do passado tentavam nos avisar o tempo todo. E quando tentavam nos avisar, algo acontecia, né? Você está trazendo essa periodicidade de 150 em 150 anos, inevitavelmente eu acabo me lembrando da sua primeira live, quando a gente falou sobre os cataclismas que acontecem, né? As inundações que acontecem de tempos em tempos, como se desse um game over aqui no nosso planeta para começar tudo de novo.